gostam, por exemplo, desse documentário. Uma certa resistência em expor, né, a nossa vida. Então, não é comum esse acesso, como vocês tiveram hoje, né, à clausura, a entrar em certos ambientes. Vamos bater um papo agora, então, aqui na Almanac 21 sobre o filme Votos, que estreia no dia 25 de julho. Eu estou aqui com a diretora, a Ângela Patrícia Heiniger, e com a roteirista, Daniela Machado, para falar a respeito desse longa-metragem que está chegando, então, aos cinemas. Olá, bem-vindas aqui ao nosso bate-papo na Almanac 21. Obrigada ao Almanac 21 por esse espaço, para a gente falar do Votos. É uma alegria para a gente estar aqui. Obrigada. O Votos, então, ele mostra pessoas que dedicam seu tempo à religião, que elas abandonam sua vida anterior e passam a morar como monges, né, afastados da sua família, afastados dos amigos também. Eu queria saber de vocês como é que foi o começo dessa história, né? Porque às vezes o documentário ele começa com uma tese, né? Eu quero mostrar então como é a vida das pessoas num monastério, mas eu quero então provar essa tese. Ou não, vocês chegaram e não, vamos ver como é que é a vida deles e assim vamos começar a mostrar essa história. Como é que foi então para vocês esse começo dessa história? Então, a ideia do filme surgiu de uma curiosidade minha, de saber por que as pessoas hoje em dia, né, ainda vivem, fazem votos de obediência, pobreza e castidade, né, em pleno século XXI. Né? Então, partiu dessa curiosidade, e daí eu conversei com a Ângela e a gente foi fazer uma pesquisa para saber onde a gente encontraria essas pessoas que fazem esses votos, né? E aí a gente chegou aqui à conclusão de que o melhor lugar para seguir, para ter uma dedicação, né, um recorte assim, né, certo, assim, para a gente poder se aprofundar no tempo, não adianta a gente falar de várias ordens, né? Então a gente chegou à conclusão que seria a ordem monástica, né? Então, assim, saiu de um questionamento meu, por que essas pessoas fazem? Até onde é vocação, até onde né, é fuga é vocação, né? Até onde é uma coisa, até onde é outra, né? Então saiu daí e a gente chegou à conclusão de que era a ordem beneditina, e que durante essa pesquisa a gente viu que, assim, que para mim era uma renúncia, né, ao mundo secular, né, eu vou abandonar tudo e vou viver aqui dentro. Mas não, a gente viu que eram escolhas dessas pessoas, né? Então, eu acho que você falou que é interessante, a gente tinha uma tese, não era uma tese, né, mas a gente tinha uma ideia, que eu acho que é o que bate com a maior parte das pessoas, né, de que realmente, como a Dani falou, que era uma renúncia. E aí foi legal essa abertura nossa também, né? Quer dizer, eu acho que isso que é rico no processo no documentário. A gente descobriu, como a Dani falou, que eram escolhas, né? E o documentário ele acabou, de certa forma, falando sobre isso, sobre escolhas, tanto das pessoas que entram na vida monástica e resolvem não ficar, como as que resolvem ficar, né? E também, né, essa questão, assim, também essa ideia que eles estão fora do mundo, também não é bem assim, porque eles precisam saber o que acontece no mundo para poder, até como eles mesmos falam, rezar pelo mundo, né? E sempre um enfoque muito comportamental, né? O filme ele não é um filme religioso, ele é um filme que estuda, ou se aprofunda, ou tenta entender como é o universo das pessoas que fazem escolhas, aparentemente, quer dizer, uma escolha muito diferente da maior parte das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o documentário mostra esse lado humano deles. Quer dizer, são pessoas como a gente, que lidam com seus dilemas, que têm suas escolhas, que têm suas reflexões num outro universo, mas que são gente como a gente, né? É interessante porque quando vocês entram, sei lá, numa história dessas, a gente começa a pensar as renúncias que a pessoa faz para viver uma vida monástica. E a primeira coisa que a gente geralmente pensa, acho que o senso comum, é o voto em castidade. Esse vai ser o mais difícil. Mas o que a gente observa no filme de vocês é que as pessoas tiveram mais, talvez, dificuldade com o voto de obediência, que é aquela história de, eu não posso fazer o que eu quero a hora que eu quero, porque existe uma ordem, né? Existe, né, uma hierarquia. Teve alguma coisa que vocês aprenderam com esse documentário que surpreendeu vocês também? Não sei se foi isso, se foi outra coisa, mas isso me surpreendeu ao ver o filme. Eu acho que essa dificuldade com o voto de obediência é justamente o que aproxima eles da nossa realidade, né? Porque, né, as pessoas têm dificuldade, como eles mesmo falam, né? O que é a obediência? Curvar a vontade do outro, né? Então, eu acho que o que me impressionou é que isso aproximou ele. A gente viu que eles são pessoas que nem a gente, com seus conflitos, inclusive esses de ter que seguir aquela, né? Lá dentro eles têm uma hierarquia, eles têm que respeitar, né?
Então, eu acho que isso que foi mais interessante, descobrir que era de obediência, não de castidade, e descobrir que isso é que aproxima mesmo isso da gente, né? Então, Exatamente, acho que essa foi exatamente. A gente tinha essa. De novo, né? A gente começa com uma ideia, como eu tinha antes, pré-concebida de que era renúncia, a gente descobre que não é renúncia. A gente achava que era de castidade, que eu acho que é o grande, né? Acho que uma parte das pessoas aqui fora pensa, descobriu que foi de obediência. Foi uma grande surpresa nossa também. E, mais uma vez, o filme surpreendendo a gente, né? Levando a gente para caminhos que a gente não espera, que é o que eu acho que é legal, que da mesma forma que surpreende a gente, fazendo, surpreendeu você assistindo, eu acho que surpreende também o público, e isso é muito rico, né? Como é que foi o contato para poder fazer as gravações? Porque a gente sabe também que, eu acho que um dos monges fala isso até no filme, que não existe não é um segredo, né? Eles não tem nada de ser secreto lá dentro, mas eles são realmente mais reservados, né? Afinal de contas, é um local também, né, de observação, de religiosidade, de pensamento. Mas como é que foi entrar nesse local assim e mostrar também o cotidiano deles? então, esse, né, foi vamos dizer, foi o grande desafio. O desafio da gente não foi gravar dentro do mosteiro, né? Foi antes. Foi exatamente de ganhar essa confiança deles para a gente poder estar lá dentro e mostrar a vida deles, como é que ela é, e sendo fiel ao que a gente se comprometeu com eles, entendeu? Então, isso foi essa questão de conversar. Isso tudo foi um desafio anterior mesmo do filme. Então, foram várias conversas na hora de escolher onde é que a gente ia fazer. Então, a gente teve a ajuda aqui no Rio do Dom Roberto Lopes, que era da Arquidiocese aqui do Rio, que a gente foi conversar com ele, e aí ele indicou, tem a Madre Polástica lá em São Paulo, da Abadia Santa Maria, ela é mais aberta, conversa com ela, e assim, aí a Madre Escolástica já levou para o Dom Felipe, aqui do Rio, que já levou para a Madre Marta, lá em São Paulo, entendeu? Então, assim, foi por aí, foi toda uma conversa anterior para a gente poder fazer isso, entendeu? A gente mostrar a seriedade nossa com o tema, não era sensacionalista. E uma coisa legal que, né, eles assistiram depois, né, o documentário, e eles falaram que bom que vocês mostraram como é. Acho que isso para a gente foi uma coisa muito importante, assim, né? Eles se sentirem bem retratados, né? A gente cumpriu com esse objetivo de tanto levar para o público, mas também de respeitar o fato de eles estarem abrindo para a gente, como o próprio Dom Felipe ele fala no trailer, ele fala isso. Vocês estão entrando num lugar que as pessoas não entram. Alguns monges até nem foram a favor, né, do documentário, mas felizmente, no caso lá do Mosteiro São Bento, Dom Felipe foi, ele é o abade, e a gente teve essa oportunidade, né? E também no outro mosteiro, tem uma das monjas que ela fala, que bom que minha família vai estar vendo o que eu faço aqui, porque nem a família tem condições de ver, né? E um documentário como esse também, né, que é muito humano, né, que mostra, né, o cotidiano das pessoas, ele é tão forte quanto os personagens, né, que vocês mostram. E vocês têm personagens muito interessantes, né, no filme. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da gravação, né, junto com eles, porque a gente vê pessoas que são mais tímidas, a gente vê pessoas que são mais extrovertidas, a gente tem um personagem, por exemplo, que saiu do mosteiro, então é interessante ver também a vida que ela leva depois disso. Não quero entrar em spoilers também, né, sobre o destino de alguns personagens, mas a gente tem uma surpresa mais no final também de um personagem, né, que acaba escolhendo, né, algo diferente. Então, imagino que vocês também se surpreenderam com isso, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, desse contato com essas pessoas, como foi a gravação também com elas. Então, a gravação, assim, né, a partir desse momento que a gente consegue ganhar essa confiança, ela se torna mais fácil. Mas é claro que a gente, quando chega para gravar, é outra coisa, né? A gente conversa antes do telefone, ou conversa até pessoalmente antes de fazer a entrevista, mas na hora, né, Mas, assim, tem personagem que foi bem carregado de emoção, né? Enfim, como a Gleiciane, por exemplo, né? Que acabou saindo do mosteiro, né? E ela foi, eu acho que para mim é um dos pontos mais assim, interessantes e fortes, né? De que a gente ali teve que esperar, porque teve muita emoção envolvida, né? A decisão dela, né? De sair, né? Do mosteiro. E todas elas, acho que foi tudo muito conversado antes para a gente ter a menor dificuldade possível de realizar as entrevistas, entendeu? E uma coisa interessante também que eu achei, que, por exemplo,
Claro, a gente fez uma equipe reduzida para interferir o mínimo possível, mas a gente, sim, da mesma maneira que a gente tinha esse olhar, digamos, de curiosidade, eles também tinham sobre a gente, né? Porque imagina, eles estão no ambiente deles, chega uma equipe de filmagem, como é que a gente faz, como é que a gente não faz. Então, assim, isso até é uma coisa que eu só parei para pensar melhor, até agora, né, que a gente está falando mais sobre o filme, mas que é muito interessante também, né? Ali a gente que é o diferente, a gente que tem a escolha de uma vida totalmente para eles, enfim, exótica não é bem a palavra, mas enfim, né? Alternativa, digamos assim, né? E como você falou, tem os tímidos, tem os mais expansivos, assim, a gente tende a pensar monge, a gente, né, o monge, a gente às vezes faz uma ideia, pronto, bota numa caixinha. Não é, são pessoas e cada uma vai viver essa escolha, essa religiosidade de uma maneira diferente, né? Isso eu acho importante também. Bom, e o filme ele estreia agora no dia 25 de julho. É uma coprodução com a Globo News, né? Coprodução com a Globo News, apoio da Globo Filmes, distribuição da Aldous Play. Ele estreia, enfim, no Rio de Janeiro, no Cine System Botafogo, fica na Praia de Botafogo, sempre às 15h. Está em cartaz a princípio até 31/7. Então, corram para assistir. Em São Paulo, no Espaço Augusta, às 15h20, também no mesmo período, 25 de julho a 31/7, assistam. A gente também tem uma página no Instagram, @votos, que a mãe já vai postar também essas informações que eu estou falando. Então assistam, que eu acho assim, né? O filme está muito bacana, foi feito com muito carinho, com muito empenho de todo mundo. O cinema brasileiro, acho que como todo mundo sabe, é muito importante, logo que estreia, as pessoas estarem no cinema para incentivar o filme realmente ter uma visibilidade que é importante. É isso. Fica esse convite. Daniela, convida o pessoal também para assistir ao filme. Então, eu gostaria de convidar todo mundo, né, para ver o filme, né? A gente vai ter oportunidade em São Paulo e no Rio, né? Então, eu acho que essa curiosidade, né, que todo mundo tem de saber como é que é a vida dentro do mosteiro, acho que é uma coisa tem um apelo bem forte, né? Que acredito que levem as pessoas ao cinema, porque todo mundo tem curiosidade de saber como é que é, né? E ver, o mais interessante é que eles são pessoas que nem a gente, né? Com os mesmos conflitos, enfim, né? E até no voto mais difícil, as coisas mais difíceis que as pessoas têm aqui de seguir, né? Que as regras, né? A hierarquia, enfim. Então, a gente vê como eles são tão próximos da gente, né? Então, é um filme que aproxima essas duas realidades. Uma coisa também que eu acho interessante, né, que é a questão, para o espectador, a questão do compromisso, né? Porque, assim, hoje em dia, até o casamento, você tem divórcio, é uma coisa comum, enfim, a gente não está acostumado no nosso dia a dia com esses compromissos tão, digamos, sólidos e para a vida inteira, né? E os votos são esse comprometimento. Isso eu acho que também é bem interessante a gente observar. Alguns veem que não são para eles, e outros não. Eles têm, né, esse compromisso, inclusive, da estabilidade, né? Tem um dos monges que fala que o diploma do monge é quando eles estão ali enterrados, porque mostra que eles foi bem sucedido em cumprir o voto de estabilidade, né? De viver e morrer no mesmo mosteiro. Então, isso também eu acho que é interessante para a gente, né? Que está do lado de fora, digamos assim. Tá certo, pessoal. Assistam a partir do dia 25 de julho, Votos no Cinema. Quero agradecer, então, a Ângela e a Daniela por bater um papo comigo aqui na Almanac 21. Sucesso com o filme. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que acompanha o Almanac 21. Grande abraço.